Graça e paz, meus irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Ricardinho. Sou pastor, um dos pastores na Igreja Batista Javenici, aqui em Jacareí. Nosso pastor presidente é o pastor Robinson. É com muita alegria no coração que eu aceito esse convite e é uma responsabilidade imensa de poder trazer para os irmãos uma palavra, considerando que nós estamos falando aí num grupo em que muitas e muitas pessoas estão reunidas num propósito firme de oração. Então, com todo o temor, com todo o zelo, eu trago aqui uma palavra para os irmãos. Deixo um abraço especial para a Selma, um abraço especial também para o pastor Douglas. Que Deus possa continuar usando a vida de vocês, que vocês possam ser flecha nas mãos do guerreiro e que Deus possa abençoar o ministério de vocês e de todos vocês também que participam desse ministério. Eu fiquei sabendo que é um grupo enorme, aí tem mais de 100 pessoas, né, nesse grupo, então louvado seja Deus por isso. Fazemos parte da mesma família, irmãos, seja Batista, Quadrangular, Assembleia de Deus, estamos aí no mesmo barco rumo à eternidade. Sem mais delongas, eu quero compartilhar aqui uma palavra que o Senhor ele tem falado no meu coração. Eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre isso neste domingo de Páscoa que nós ministramos. E eu convido você, querido, a abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo de número 12, né? O segundo livro da Bíblia. Abre lá comigo em Êxodo, no capítulo 12, ele fala assim, a instituição da Páscoa. Do versículo 1 ao 11 eu vou ler para os irmãos. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para a família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarás do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comerei nada do animal que seja cru nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Queridos, nós tivemos a oportunidade, né, nesse último domingo de comemorar a Páscoa. A Páscoa que nós comemoramos hoje é uma Páscoa diferente daquela que nós comemorávamos no Antigo Testamento. E a primeira Páscoa, ela foi instituída exatamente neste capítulo que nós lemos. Êxodo de número 12, a partir do versículo 1. Para que a gente possa se situar em relação à história, nesse momento Deus fala com Moisés sobre a instituição da Páscoa, porque o povo de Israel ele estava preso, estava sendo, como que eu posso dizer, oprimido pelo Egito, principalmente pela vida de Faraó. E aí nós sabemos aí, né, das pragas que Deus mandou, e em vários momentos Deus também endureceu o coração de Faraó, e Deus mandou pragas. E antes da última praga, que é a praga dos primogênitos, Deus ele faz a instituição da Páscoa. E é muito interessante que tem alguns detalhes aqui nestas passagens, queridos, que elas falam muito forte ao nosso coração. Se nós formos olharmos
em Êxodo, no capítulo 12, versículo 3, convido você a não somente ver como um vídeo, mas é uma ministração, é um momento que Deus ele tem colocado para nós, amém? Então, Êxodo no capítulo 12, no versículo 13, ele fala assim, ó, falai a toda a congregação de Israel, ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Olha que interessante. Primeiro aprendizado que nós temos aqui na primeira instituição da Páscoa. Lá, na primeira Páscoa, que Deus ele tem um propósito para a família. Olha que interessante. Olha, no versículo 13 ele fala assim, ó, aos 10 deste mês, cada um tomará um cordeiro segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Olha que interessante. O cordeiro naquele momento era o sacrifício que o povo fazia para Deus, certo? No Novo Testamento, quem é o nosso cordeiro pascal? É Jesus Cristo. Olha que interessante, a figura lá do Antigo Testamento já remetia para Jesus Cristo. E Jesus hoje nas nossas vidas, ele tem um propósito no individual, ok? Ele tem um propósito. A salvação é individual, pastor? Sim, a salvação é individual. Mas Deus ele tem um propósito para a sua família. Se você for ver lá em Atos capítulo 16, versículo 27 ao 31, ele fala que Paulo e Silas estavam na prisão, a prisão se rompeu, o carcereiro naquele momento ele ficou totalmente apavorado, desesperado, e ele queria se matar. E Paulo ele falou assim, não, peraí, não se mata. E aí Paulo evangelizou aquele preso. No final, Paulo ele fala assim para aquele preso, olha, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, o primeiro, querido momento, o primeiro aprendizado que nós temos aqui é que Deus ele tem um propósito para a sua família. Continue perseverante em oração. Continue perseverando no propósito que Deus ele tem para você. Sabe por quê? Porque Deus ele tem um propósito para a sua família. Não desista de orar por ela, não desista de jejuar por ela, não desista de investir o seu tempo com a sua família. Em tempos de corona, irmãos, nós vemos aí que existem muitas pessoas que estão passando por necessidade. E o versículo 4, lá da primeira Páscoa, em Êxodo 12, ele fala assim, olha que interessante, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Olha que interessante. Em Cristo, queridos, nós devemos amar o nosso próximo. Principalmente neste tempo que nós estamos vivenciando. Não sejamos indiferentes em relação ao que as pessoas estão vivendo. Existem pessoas que estão carecendo, sabe, de um apoio financeiro, que estão carecendo de um cuidado especial. Eu terminando esse vídeo aqui, eu vou fazer uma visita para um senhor agora, vou usar minha máscara, fazer uma oração porque ele está com o coração angustiado ou coração apreensivo. Nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. Esse grupo está reunido aí, mais de 100 pessoas, não é à toa. É porque existe em vocês a essência, o espírito do Cordeiro Pascal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é aquele que dá a vida para os irmãos. Depois você medita em Mateus, no capítulo 5, versículo 43, ele fala um pouquinho mais sobre isso. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, Êxodo, no mesmo capítulo que nós estamos lendo, fazendo um pouquinho aí uma exposição, versículo 7. Olha que interessante. Tomarão do sangue e o porão em ombras das ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Eles deveriam passar o sangue do cordeiro em volta da porta para que o espírito da morte passasse por cima. Páscoa significa passar por cima. Nós precisamos, queridos, fazer com que o sangue de Jesus Cristo ele esteja nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus tem poder.
O sangue de Jesus tem poder. E o sangue precisava ser colocado na porta para quê? Para que as pessoas vissem quem o Espírito visse que naquela casa tinha o poder de Deus. As nossas vidas devem ser uma vida onde as pessoas olhem para nós e vejam o sangue de Jesus Cristo correndo nas nossas veias. Queridos, nós somos cristãos e nós devemos refletir a Cristo. As pessoas passarem por nós e olharem que ali tem a presença do Espírito Santo de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, fala assim, ó, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, a de que fizeste a boa confissão perante muitos. Se aproprie do sangue de Jesus Cristo. As pessoas precisam ver em nós a presença do Espírito Santo de Deus. Esse sangue, sabe, aquele sangue de Jesus Cristo, ele não foi derramado em vão. E você, irmão, que está nesse grupo, que você que está participando desse ministério, sabe, o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida, sabe, faça com que as pessoas vejam que esse Cristo, ele opera na sua vida. O quarto ponto que nós compartilhamos aqui nesse momento é o versículo 12. Ele fala assim, ó, naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. A comerão. Olha que interessante. Pães asmos e ervas amargas. Pão sem fermento e ervas amargas. Olha que interessante. Quando nós nos aproximamos de Cristo, muitas vezes nós devemos deixar aquelas coisas que para o nosso corpo, para a nossa mente, ela é saborosa, ela é boa, ela é prazerosa, e nós devemos partir para as ervas amargas, sabe? Para o pão sem fermento. Sabe por quê? Pastor, explica um pouquinho melhor, não ficou tão claro isso. Lembra de Daniel? Quando Daniel ele foi se apresentar lá, ele falou assim, olha, nós não comeremos do alimento do rei, nós não vamos beber do vinho, não vamos beber da carne, nós vamos ficar com um alimento diferenciado. É isso, nós precisamos abrir mão das coisas saborosas da vida para que nós possamos estar diante da presença de Deus. No versículo 9, e o quinto ensinamento fala assim, ó, que não poderia ser cru. Aquele sacrifício que era apresentado não poderia ser cru. Olha que interessante. Hoje nós vivemos uma geração fast food. Nós apertamos o micro-ondas e está pronto. 30 segundos está pronto. Às vezes nem os 30 segundos nós temos paciência de esperar. De tão ansiosos que nós estamos, de tão ansiosos que nós somos. Mas a palavra de Deus, ela existe um método. Quando nós estamos na presença do nosso Deus, existe um processo. Então, na sua vida, na minha vida, é um processo. Nós não podemos apressar o processo que Deus ele tem para nós. Eu vejo muito isso, irmãos, pessoas que saem, por exemplo, eu vou sair dessa igreja, eu não aguento mais, e às vezes o irmão, a irmã não para em igreja nenhuma, sabe por quê? Porque não aceita o processo. E no processo, quando nós seguimos o processo, nós temos as bênçãos de Deus que vêm ao nosso encontro. Se eu me afasto do processo que é necessário para a minha vida, automaticamente eu me afasto daquilo que Deus ele tem para mim. E Deus ele quer que nós estejamos de encontro, processo com propósito, processo com propósito. Porque se eu me afasto do processo, o propósito automaticamente ele está se afastando. Então nós precisamos entender isso nas nossas vidas. Você, querido, que está vendo esse vídeo, eu compartilho e eu peço para você, para que você possa, veja bem, entender o processo de Deus na sua vida. José foi jogado numa cisterna. Olha o processo na vida dele. Daniel foi jogado na cova do leão. Olha o processo na vida dele. Davi perdeu o filho dele quando ele pecou com Batseba. Olha o processo na vida dele. São processos que são nas nossas vidas. Então nós precisamos entender esses processos. A parte 6, e é a parte que eu acho mais interessante, a sexta etapa, e nós já estamos partindo aí para o fim. A sexta etapa, ela diz assim, no versículo 9. Não comereis do animal nada cru, que nós já lemos,
nada cozido em água, porém assado no fogo. Olha, a cabeça, as pernas e as entranhas. Olha que interessante. Grava isso. Cabeça, pernas e entranhas. Esse sacrifício lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, esse sacrifício, ele falava que nós deveríamos comer cabeça. Quem aqui de nós hoje sai para ir fazer um churrasco? Hoje eu quero ir lá para comprar uma cabeça, quero comprar a carne, a perna e quero comer também a entranha. Dificilmente nós faremos isso. Mas isso daqui ele é algo profético para as nossas vidas. Porque olha, Êxodo 12, versículo 9, quando fala das partes do cordeiro, ele fala assim, ó, que a cabeça, olha que interessante, a cabeça, lá no Antigo Testamento falava que nós deveríamos comer a cabeça. Olha aqui que interessante, no Novo Testamento, 1 Coríntios 12, 16, nós temos a mente de Cristo. Olha que tremendo, eu e você, nós temos a mente de Cristo. Então, quando nós participamos por completo da palavra do Senhor, nós temos a mente de Cristo. E na mente de Cristo não tem ódio, a mente de Cristo não tem rancor, a mente de Cristo não tem mentira. A mente de Cristo, ela começa a produzir em nós os frutos do Espírito que está lá em Gálatas 5. Depois você lê lá em Gálatas 5. E quando fala sobre comer as pernas, olha que interessante. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, eu quero ler para você porque é uma parte muito interessante, que fala assim, ó, porquanto para isto fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Olha que interessante. Cristo sofreu no nosso lugar, deixando o nosso exemplo para que eu e você venhamos a seguir os seus passos. Perdão. E aí fala também, queridos, sobre as entranhas. Olha que interessante. Lá no Antigo Testamento, na instituição da Páscoa, falou que deveria comer as entranhas. E quando nós falamos em entranhas, aqui nós falamos em sentimentos. Hoje, nos nossos dias, nós falamos em sentimentos. E aí em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele fala que tende em vós o mesmo sentimento que teve e que houve em Cristo Jesus. Olha que interessante. É muito forte isso. Isso é profético nas nossas vidas. Se nós seguimos esses princípios que a palavra de Deus ela está nos direcionando, irmãos, nós teremos consequências inenarráveis nas nossas vidas. E não é só consequência de ser abençoado materialmente, porque isso é consequência, Deus pode e quer te abençoar também materialmente, mas essa não é a primazia, não é a primeira coisa que Deus ele quer trabalhar na sua vida. Então nós precisamos entender que nós temos a mente de Cristo. Nós devemos seguir os passos de Jesus Cristo e nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sétimo passo ele fala assim, Êxodo capítulo 12, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Não, perdão, irmãos. Êxodo capítulo 12, versículo de número 10. Nada deixareis dele até amanhã. Olha que interessante. Nada deixarei deles até amanhã. O que, porém, ficar até pela manhã, comê-lo-eis. Sabe o que isso quer trazer para as nossas vidas? Que nós não podemos deixar para amanhã aquilo que Deus ele tem como propósito hoje para a sua vida. Nós aprendemos que nós devemos buscar primeiro a palavra de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então hoje é o tempo de buscarmos aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Hebreus capítulo 3, versículo 15, ele fala assim, olha que interessante, eu estou lendo aqui. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Eu quero falar para você, sabe aquele propósito que você tem para implantar uma ação social aí no bairro da sua cidade? Implante, irmão. Não deixe para amanhã, o Senhor tem ardido no seu coração, sabe? Ore para Deus e peça uma estratégia.
Não deixe para amanhã, não adie aquilo que Deus ele tem para sua vida. Sabe, Deus ele tem colocado no seu coração uma vontade de participar daquele ministério da igreja. Vai lá e participe. Fale com o seu pastor, fale com o líder do ministério. Fala assim, olha, está ardendo no meu coração. Se na sua igreja precisa passar por um processo de oração, vamos orar. Se sua igreja, se os pastores, se o líder sentir no coração de já te colocar, amém. Mas não deixe para amanhã aquilo que Deus ele quer fazer na sua vida hoje. Sabe o que é procrastinação? Procrastinação é deixar para amanhã aquilo que Deus ele tem para fazer hoje para você. Hoje para você. Então, é isso. E finalizando, versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Esteja pronto para a batalha. Sabe, esteja pronto. Sabe, não permita, querido, que as distrações deste mundo te tirem do foco daquilo que Deus ele tem para você. Sabe, se hoje o Senhor pedir a minha e a sua alma, estejamos prontos, sabe, para encontrar com o nosso Redentor que vive. Sabe, essa ministração ela fala sobre Páscoa. A Páscoa ela fala sobre renovo, restauração, ressurreição. Sabe, faça com que Cristo ele ressuscite a cada dia no seu coração, que você tenha um renovo, sabe, de vida, uma restauração. É tempo de mudança, irmãos. Certo escritor, ele falou assim, ó, se eu tivesse 3 loucos que me acompanhassem, nós colocaríamos fogo nesse mundo. E o fogo que ele fala é o fogo do Espírito Santo de Deus. Eu imagino um ministério como esse, porque esse é um ministério, é um chamado, estar num grupo como esse, sabe, ouvindo ministração, participando de campanha. Hoje é mais um dia de campanha, já passaram por outras palavras abençoadas, sabe? E a palavra que nós estamos recebendo hoje é tempo de renovo, querido. É tempo de restauração. Lembra que Deus ele tem um propósito para sua família, sabe? Lembra de que você tem que ser canal de bênção na vida das pessoas que te cercam. Sabe? Faça questão de mostrar que você segue a Jesus Cristo. Toma posse daquilo que Deus ele tem para você. Sabe, quando nós estamos em Cristo, como nós lemos aqui, muitas vezes nós teremos que comer as ervas amargas, os pães asmos, para abrir mão daquelas coisas que supostamente são gostosas. Sabe, não coma nada cru, existe um processo. Lembra do processo que Deus ele tem para a sua vida. Sabe, lembra também como nós compartilhamos aqui das partes de Cristo, da cabeça, da perna, das entranhas. Que a cabeça que tem a mente de Cristo, as pernas nós devemos seguir os passos de Jesus Cristo e temos também o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus ter nas nossas vidas. Êxodo 12:10, não deixe nada para amanhã. É tempo, querido, é tempo de nós arregaçarmos as nossas mangas e começarmos a clamar a Jesus Cristo, sabe? Nos colocarmos na brecha para a nossa nação, para a liderança das nossas igrejas, sabe? Vamos viver um tempo de oração, um tempo de clamor, um tempo de leitura da Bíblia. Não deixe para amanhã para começar a ler a palavra do Senhor. Hoje é o tempo que Deus tem para você.